Ok. Pessoal que tiver com a câmera fechada, eu sei que às vezes chega esse horário, né? Loucura em casa, filho, gato, cachorro. Às vezes a gente está num ritmo diferente, está jantando. Fiquem à vontade, tá? Cada um tem o seu ritmo, super respeito isso. Eventualmente, eu também fico nas minhas aulas, nos cursos que eu frequento como aluna, de câmera fechada. Mas eu vou pedir para vocês que, se aparecer aí a oportunidade de vocês estarem abrindo, agradeço, porque a nossa interação é muito importante por vários aspectos, mas tem um aspecto bem interessante que é a gente trabalha com o corpo. Então, esse contato de estar vendo vocês, de estar acompanhando, ele vai fazendo bastante diferença, tá? Ajuda a gente também a direcionar um pouco o trabalho, sentir a carinha de vocês, como é que vocês estão. Tranquilo, Inês, agradeço. Agradeço. Ok, pessoal. Vocês querem se apresentar, já que a gente está com pouca gente agora no começo? Se vocês puderem falar, pelo menos, pelo áudio, o José está aqui, a Fê. Você pode se apresentar, José? Sim, eu sou José Eduardo, eu sou psicólogo aqui de São Paulo, formado pela Unip, fiz também uma pós em psicoterapia psicanalítica e estou acompanhando a psicologia corporal faz tempo, faz uns 4, 5 anos já, foi em alguns cursos, acompanhei a Daniela, também, assim, para mim é uma referência bem bacana, pelo modo com que ela coloca, apresenta a psicologia corporal, como é que ela alinhava as várias teorias, não fica numa coisa assim, tipo, só isso que vale, não é isso, ela abrange tudo, e a delicadeza com que ela coloca as coisas, que a terapia corporal é um convite para isso, né, atualmente, principalmente. Então, isso eu acho bem bacana. Eu acho bacana estar acompanhando assim participando dessas lives delas, dessas aulas, que a gente vai com a forma como você coloca as coisas, com exemplos, principalmente com as suas vivências, isso aumenta o repertório e se eu assim me sinto bem à vontade de estar aqui colaborando com vocês, assim, se for possível, com alguma coisa, com as perguntas, É aí ótimo, José. É e aí vai. ótimo. Você sempre traz pontos, assim, reflexões que são interessantes, e você tem a tua experiência clínica, né? E aqui é muito bom a gente ter essa troca de experiência clínica. A gente está num lugar, né? Estou aqui fazendo esse trabalho de tentar conectar diferentes lugares do cuidado, diferentes olhares para o cuidado, né? Então, vem o pessoal da psicologia, de outras linhas da psicoterapia, pessoal que vem do corpo, da massoterapia, das terapias tântricas, integrativas. E a gente precisa muito desses lugares de encontro, porque quando a gente fala sobre saúde, corpo, emoção, coraça, processos de adoecimento e saúde, a gente não está falando de uma coisa que mora só no corpo, e nem de uma coisa que mora só na mente, e nenhuma coisa só da emoção, e nenhuma coisa só energética. Então, a gente precisa ter essa composição, e eu tenho essa proposta. Não fui eu que assim, acordei um dia e pensei nisso, tive isso num contato, num congresso lá em Natal, de práticas integrativas e complementares, em 2019. Um professor da Federal de Fortaleza, o Marcelo, eu acho que é Marcelo Pelizoli, eu sempre esqueço o sobrenome dele, eu tenho que trazer ele aqui. Ele é um haitiano e ele traz muito essa proposta de que a psicologia corporal ela faz essa cola, ela preenche essas lacunas do diálogo, né? Então ela conecta o pessoal que vem dos estudos da psicologia com o pessoal que vem dos estudos do corpo e forma essa
conexão. E quando a gente olha para essa conexão, às vezes, fica tão óbvio que a gente é assim, fica tão, assim, a gente consegue... Ontem à noite, né, Fernanda? A gente estava com uma colega da área da educação, da pedagogia, e a gente estava conversando sobre as coraças musculares, e ela estava, né, falando sobre como aquilo conecta para ela inúmeros exemplos de inúmeros alunos, em que ela conseguia observar o corpo, ela sentia que tinha coisas por trás do comportamento, do corpo, da postura, do jeito de andar, do jeito de se fechar, do jeito de se mostrar. E ela falava, nossa, que sensacional se o pessoal da educação tivesse essas informações da psicologia corporal, né? A Fernanda também, né, uma colega dela, diretora de escola, falando isso. O pessoal enfim, de todas essas linhas integrativas, né? E com esse grande desafio, que não é fácil, viu, gente? Abrir espaço para colocar todo mundo junto. E gente que vem de terapias integrativas complementares, terapias holísticas, né? Eu gosto muito de receber os terapeutas que vêm dessas práticas. Às vezes são terapeutas que estão fazendo transição de carreira, às vezes são terapeutas que não fizeram uma formação na físio, na educação física, na psicologia, é gente que está transitando para cá. Bem-vinda, Camila. A gente está introduzindo. E como é bom, por vários motivos. Eu estou meio que fazendo uma introdução, só que eu já estou vendo que a gente já vai chegar e contornar um pouquinho o assunto da nossa aula hoje, né? É muito importante quando a gente recebe vários profissionais e a gente começa a entender um pouco mais o que acontece dentro do setting terapêutico de vários profissionais. Porque às vezes são profissionais que têm uma conduta que a gente nem imagina, e é muito importante que a gente entenda como é que funciona o atendimento da massoterapia, o atendimento da terapia tântrica, o que a psicologia vai trazer para a gente de contribuição, quando a psicologia coloca uma relação, muitas vezes teórica, na transferência, na contra-transferência, como que a gente vai sentindo isso no nosso corpo, a fisioterapia com o olhar do corpo, com o olhar da respiração, né? Então, quando a gente vai encontrando vários profissionais que tenham um objetivo muito profundo em comum, o aprendizado é muito maior. É muito maior, a gente precisa. E às vezes a gente vai fazer esse movimento e é o meu convite para vocês, com muita abertura, com muita flexibilidade, colocando alguns preconceitos que talvez a gente tenha de lado, para ouvir os colegas que vêm de outras áreas nessa composição, e também para poder contribuir dando contornos e limites a um atendimento terapêutico seguro, tá? Então, assim, deixando bem claro, né? Eu tô com a turma 6, né, de aprofundamento em coraças musculares. Ele é um curso que está começando agora, essa turma, né? Ainda dá tempo do pessoal que estiver interessado em ingressar nessa turma. E ele é um curso livre. Ele é um curso de 12 semanas. Ele não é um curso que vai fazer a formação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que muitas vezes a gente tem. Mas para o profissional que não conhece sobre a psicologia corporal, ele já vem e ele já apresenta um universo que é um universo novo, muito conectado e muito integrado. E aí, esse assunto tem muito a ver com a gente querer falar hoje sobre limites emocionais, né? Esse assunto já tinha surgido anteriormente, algumas semanas atrás, né? A gente já estava conversando, a gente estava preparando, né, Fernanda? Acho que as lives, né? A gente já estava falando sobre a semana que teve de lives. E ali eu entrei um pouco nessa questão dos limites emocionais. E a gente já estava, acho que eu já tinha anunciado para uma turma que trabalhou com endometriose. Eu fiz uma live sobre endometriose com a Sâmia. E dessa live sobre endometriose, ela veio de um post em que eu apresentava uma ideia
da endometriose, não para fazer uma leitura direta e reta, psicossomática, porque eu não gosto disso, a psicologia corporal não trabalha desse jeito, mas para a gente pensar, por que que o nosso útero, né, o útero de quem tem, apresenta endometriose, ele pega um sangue que era para ficar dentro dele, né, ele pega um tecido endometrial que era para estar dentro dele, fazendo toda uma função nutritiva dentro desse útero, e dessa função nutritiva, no determinado momento, ele deveria se descolar ali da parede do útero e descer na forma da menstruação. E eu estava trazendo ali, por que que de repente a gente começa a ter um extravasamento de tecido? Um extravasamento desse sangue para as cavidades? Como que esse tecido ele começa a migrar para outros órgãos, fazendo um processo endotelial, um processo de sangramento em outras regiões do corpo, né? E o que que é isso em mim que precisa extravasar? O que que é isso em mim que não aceita de uma forma tão definida o limite uterino como um lugar de habitação? O que que é isso em mim que vai para fora, e quando vai para fora de um jeito que não é muito bom para a gente, que inflama, que agride a gente. Então, a gente começou a pensar nesse extravasamento de limite, né? Esse extravasamento de tecido, como um limite que parece que não estava muito bem delimitado. E aí eu fiz um post sobre isso, a Sami me convidou para a gente estar naquela live sobre a endometriose, foi muito legal, está disponível a live, para quem ainda tiver interesse de assistir, veio várias informações legais. E nessa pegada, logo depois, eu fiz um encontro com a Paula Fernanda, a Paula até falou que ia aparecer hoje, não sei se ela vai estar por aqui, e nesse encontro com a Paula, que a gente trabalhou alguns temas da sexualidade, né? A gente falou sobre couraça muscular pélvica, entramos aí bastante nos aspectos que a Paula conhece bastante sobre o Tantra, sobre a sexualidade. A gente também começou a falar sobre o desafio que a gente tem de colocar limite nas nossas relações, de comunicar limites nas nossas relações. O que que é isso que faz com que a gente, muitas vezes, não consiga encontrar um lugar que, num primeiro momento aqui, a gente está pensando um lugar que é corporal, que é no nosso corpo, que simplesmente numa situação que não é legal para a gente, em primeiro lugar, perceba, porque isso aqui já é um desafio quando a gente fala de limite, que a gente perceba, e que dessa percepção venha uma resposta para fora, falando para o outro: opa, vamos parar por aqui, né? Não é bem assim, não é desse jeito, não é dessa forma. E aí a gente começou, né, falando, pensando muito a teoria da psicologia corporal, como que isso é construído muitas vezes lá atrás, e como que nessa construção lá atrás, às vezes a gente não aprendeu essa configuração de limite, e como que essa falta desse aprendizado, e aqui a gente vai falar sobre 3 tipos diferentes, pelo menos, de aprendizado, né, em relação ao limite, de repente está fazendo falta hoje na nossa vida adulta. É legal a gente pensar esse tema para a gente. Sempre que eu falo desse tema, eu penso muito em mim, nas minhas relações, nos meus afetos, nas minhas relações profissionais. Mas é muito legal esse tema para a gente estar pensando também os nossos pacientes, né? Então, assim, dito isso, né, essa introdução, eu queria ouvir um pouco vocês. O José já se apresentou, eu vou pedir para quem está disponível para se apresentar rapidamente, falar o nome, falar de onde vocês são, o que que conectou vocês, né? O que que vocês buscam conversar aqui e discutir dentro desse assunto de hoje que a gente está trazendo, limites terapêuticos e coraças musculares, porque eu preparei aqui um material para a gente poder
acompanhar, mas eu quero já começar a fazer isso mais alinhada com vocês, mais um pouco aqui nesse acompanhamento mesmo. Então, eu queria abrir um pouquinho para conhecer vocês e para já alinhar esse assunto. Gi, só para falar, eu já fiz uma introdução e aí agora eu estou pedindo para o pessoal se apresentar, tá bom? Vamos lá, fiquem à vontade. Aqui? Pode ser eu? Pode, Carol, vamos lá. Eu sou Carolina, moro em Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Eu sou psicóloga, né? Minha formação é psicologia e eu trabalho com massoterapia, né? E eu tive por muito tempo com a minha psicologia na gaveta, literalmente, e sem conseguir encontrar um sentido para trabalhar com a psicoterapia, né? E eu fui para a massoterapia de uma maneira não racional. Eu fui parar no curso de massoterapia. E aí as coisas começaram a fazer sentido para mim, no sentido de pensar em trabalhar com, né, a psicologia juntamente com o corpo. Eu, na minha formação, vi muito pouco sobre o Reich, muito pouco sobre o Lowen, e lamento muito, porque fazem 20 anos que eu sou formada, né? Eu abri um parêntese na minha vida muito grande para ser mãe, e fui mãe por mais de 10 anos, exclusivamente. E agora eu estou retomando profissionalmente, e estou encantada com as tuas aulas, Daniela. Tu é fantástica. Não perco nada do teu trabalho, tá lindo. Em seguida, vou me matricular no teu curso, é a coisa mais certa que tem. Se não for agora, vai ser na próxima turma. Né? E é isso. Estou muito contente de estar aqui e tá tudo fazendo muito sentido para mim. E, inclusive, para mim, pessoalmente, vou ter que aplicar isso tudo aí, porque eu já sofro com coluna, com cervical, e está sendo bom em todos os sentidos para mim. Era isso. Agradeço, Carol, bem-vinda, obrigada pelas coisas que você colocou. É engraçado, né? Eu fiz fisioterapia, eu comecei pelo corpo, olhando mais a psicologia, mas na época eu não sabia que existia psicologia corporal. Eu tive um professor que falou para mim na faculdade, na graduação, sobre o Reich. Só que ele trouxe um negócio de um jeito tão esdrúxulo e o Reich numa figura tão louca que eu não conectei com nada, não sabia de coraças, não foi feita essa ponte naquele momento, né? E é interessante você falar, porque foi importante eu ter começado pela físio para olhar o corpo. Porque eu acho que no meu processo eu estava tão associada do meu corpo, que se eu não tivesse começado pela fisioterapia, tivesse ido pela psico tradicional, né? São poucas as escolas que trazem a psicologia corporal no corpo de graduação. Hoje eu acho que está tendo um pouco mais de movimento, né? Eu acho que hoje eu estou escutando alguns alunos falando que tiveram um pouco mais, mas há pouco tempo atrás isso era bem complicado, né? Dentro dos cursos de psicologia. Então eu fiz meio que esse caminho do primeiro do corpo para a psique, né? E é um lugar mesmo assim que parece que a gente tem que ir navegando meio que sozinha até ir encontrando o nosso bando, o nosso rumo, nossa linguagem. E aí, quando eu chego na psicologia corporal, eu também me senti por muito tempo, muito sozinha, porque eu era a única fisioterapeuta do grupo. E aí, eu vou ser sincera para vocês, eu acho que o meu trabalho, para mim, ele consolidou de fato quando no digital ou nos cursos de fisioterapia que eu tive a oportunidade de dar aula, eu comecei a trazer as couraças, né? Então é quando a gente cria esse ambiente de diversos profissionais falando sobre isso, que eu de fato falo, é aqui, é nesses encontros, né? E claro, tenho colegas da minha formação com quem hoje eu dialogo, acho que de um outro lugar até, né? Mas eu senti assim nuances comuns assim com o que você estava falando. Obrigada. Quem mais? Oi, pode ser eu?
Pode ser, Lidiane. Em seguida é a Camila, tá bom, Camila? Eu Vamos sou lá, Lidiane. Lidiane, sou fisioterapeuta e eu tenho visto Eu sou de Minas Gerais, sou de Minas. Eu tenho visto seu Instagram. Faz tempo que eu tô te namorando. Muito bom seu conteúdo. Eu sou formada desde 2004 e hoje eu trabalho com Pilates, com gestantes e pós-parto, pós-operatório. E é isso. Tá, bem-vinda, Lidiane. Que legal, que legal. Eu tenho uma grande amiga analista bioenergética que trabalha também com saúde pélvica, saúde feminina. Tem muita coisa em comum. Estou tentando trazer ela aqui para uma aula aqui para o grupo, para os alunos. Tô nesse, porque tem muita coisa para a gente discutir desse lugar. Inclusive, eu vi sua live com a moça do Tantra. Qual que é o nome dela mesmo? Paula Fernanda. Nossa, foi incrível a live. Nossa, ela é muito boa também. Ela é incrível. Gosto muito dela. Muito. Muito Apesar da legal. gente não ser da mesma base teórica, quando eu converso com ela, tem umas palavras que a gente usa de um jeito diferente, mas eu sinto que o conceito em geral dela, ela traz bastante contorno para a segurança de um trabalho, que é um trabalho tão sério, tão importante. Então, tô Sim. feliz de ter conhecido a Paula. Que legal que você veio através que você assistiu a live também. Que legal. Aham. Bem-vindo. Obrigada. Cá. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Camila. Eu cheguei na Dani através da Sâmia, né? A Sâmia é minha nutricionista. Na verdade, eu descobri rapidinho. Eu sou formada em rádio e TV, nada a ver, assim. Eu atuo na produção de objetos em cinema e na produção de eventos. E eu venho tratando limites com a minha terapeuta. Isso já foi uma conexão grande, assim. E eu descobri uma endometriose o ano passado. A Sâmia apareceu na minha frente, assim. Eu sou um pouco. O processo de tratamento da endometriose é muito alopado, né? É um pouco cruel para quem já passou. E aí, nas pesquisas que eu fazia e tudo mais, eu já fui em vários médicos, 7 médicos, cada um fala uma coisa, um quer tirar um pedaço da gente, o outro quer tratar somente com anticoncepcional, e aí, quando me falam de, tipo, o único tratamento é o anticoncepcional, eu sinto uma coisa meio, eu paro de entender o meu fluxo, sabe? E eu sou uma pessoa assintomática. Eu tenho uma endometriose assintomática. E aí, muito dessa parte da psicologia, da parte da liberação de energia pélvica, eu fazia yoga já, e eu sempre fui uma pessoa muito psicóloga, autodidata, assim, de tudo na vida, mas aí eu venho me aprofundando numa forma de autoconhecimento mesmo. Nesse processo. E a Sâmia, na hora que ela publicou post que a Dani fez da endometriose, e eu comecei a ler, eu chorava, assim, eu chorava compulsivamente lendo o jeito que a Dani abordou a endometriose. Eu nunca, isso condiz muito a mim, ao que eu sinto, exatamente. Então, na hora que eu li aquilo, foi assim, um match, né? Uma coisa assim, aí logo aí falei com a Sâmia, falei, Sâmia, é isso aqui que você me mandou. Eu até encaminhei para minha terapeuta, falei, olha, é isso aqui que eu sinto, é isso aqui. E aí a Sâmia falou que ia fazer uma live com a Dani, e aí eu quis participar. E sim, adicionando ao que a Carol falou da Dani, seu trabalho é assim incrível e assim conecta o que a gente tem internamente de uma forma belíssima. Eu estou encantada com o seu trabalho, embora eu não exerça a parte, né, a profissão terapêutica, né, assim, acadêmica e assim, mas eu acho que eu tenho muita conexão com tudo que você fala, sabe? Então,
eu tô muito aberta a aprender tudo que, sabe, a entender, principalmente dessa parte de saúde feminina. Obrigada, Camila. Nossa, obrigada mesmo, viu? Que legal que você encontrou a Sâmia, que legal que, bom, você já vem com bastante, assim, maturidade para a consciência, né? Você já chega, assim, com esse olhar, com essa disponibilidade de olhar o corpo já para além, muitas vezes, do convencional, né? Então, isso para a gente é algo muito salutar, é algo muito bem-vindo, muito importante, né? A, a, a gente tem, às vezes, a gente aqui vai encontrar várias técnicas diferentes. Eu acho que as técnicas são muito bem-vindas, né? Mas, assim, pode ser algo realmente muito simples e intuitivo da gente parar e respirar para sentir o corpo, sabe? A gente vai criar disso trocentas mil técnicas com trocentos mil nomes. São super importantes porque elas vão guiar a gente, muitas vezes, nesse processo de conhecer o corpo. Mas se a gente fosse resumir, tem muito a ver com essa nossa abertura de parar para se sentir e se reconhecer na medida do possível, né? Então, isso é muito legal. Que bom que você está aqui, bem-vinda. Você vai ver que o tempo inteiro eu vou dialogar um pouco, chamando assim, conversando com terapeutas, mas sinta-se super incluída, tá? É muito bom ter você aqui. E quando você traz a tua vivência, já abre aqui para mim pontos que são bem, bem importantes aqui. Obrigada. Acho que a Luciana comentou alguma coisa, né? Que eu acho que ela está com a câmera fechada, ela não vai poder abrir, mas ela é fisioterapeuta, e ela tá seguindo também o conteúdo, querendo mudar de área, ampliar o conhecimento. Super bem-vinda, Lu, super bem-vinda. Vamos lá, quem mais? Gi? Acho que a Gisele Então, falou um oi. sim, eu vou falar mais para contribuir, né? Eu tive filho muito nova, então tenho um filho de 24 anos, e eu fiquei muito tempo trabalhando fora do que eu queria, que era para poder sustentá-lo. E em 2018 eu vim para Florianópolis, procurando uma educação mais consciente, e fiz a educação Waldorf, né, da antroposofia. Dentro da antroposofia, a gente já tem uma certa iniciação com as terapêutica mesmo, por conta da pedagogia Waldorf, né? A gente tem um olhar mais terapêutico com as crianças. E eu trabalhei dentro de uma escola Waldorf até o fim de 2021, quando minha mãe teve câncer, eu tive que largar para cuidar dela. E eu comecei a observar que tudo me levava para as áreas corporais, né? Porque eu amo dança, meu nome é Gisele por causa do balé Gisele, eu fiz balé na infância, sempre dancei, e eu sempre me interessei pelos movimentos do corpo. E surgiu para mim a oportunidade de fazer um curso de terapia tântrica, com uma pessoa muito, muito capacitada, muito preocupado com, é, com valores e trazer essa terapêutica tântrica de uma forma bem com os valores assim que não desvirtuassem do que realmente vem, né, o tantra ancestral. Mas enfim, e dentro dessa formação que demorou 10 meses, a gente teve uma pincelada de raio. E ali eu já aquilo ali já chamou minha atenção. Depois que eu terminei minha formação e comecei com alguns atendimentos, eu fiz o curso de liberação somática muscular do Hakim. Esse curso falou muito sobre Reich, traz muito, fala sobre as coraças. Nós tivemos 2 dias inteiros de práticas de liberação de todas as coraças do corpo inteiro. Houve transformações das pessoas, né? Aconteceu um fato que ele até achou inédito. Uma moça estava com o joelho virado, assim, então ela estava com
com ele imobilizado e usando muletas, porque ela 6 meses não conseguia colocar o pé no chão. E ela participou o fim de semana inteirinho ativamente. Na segunda-feira, ela manda um vídeo para o grupo, dizendo que ela acordou e não precisou mais usar muleta. Então, para mim faz muito sentido, assim, né? Faz todo sentido trabalhar com as coraças. E eu, enquanto não posso fazer outros estudos mais avançados ou estar dentro de algum grupo, eu vou procurando, eu estou lendo livros, estou estudando ainda dentro do curso do Hakim, ele trouxe muito artigo, muita coisa para a gente estudar. E antes de começar a aplicar a liberação somática, eu quero ter uma boa base do que é realmente, assim, né? E eu tô, assim, te namorando há muito tempo. Tem algo em ti que toca lá no meu coração, que eu não sei explicar o que é. E vou continuar por aqui até eu conseguir entrar no teu curso. Tá bom, querida. Super bem-vinda, Gisele. Obrigada por contar e que bela trajetória. Que lindo. Obrigada. Mais alguém? Lu, Luciane. Tá mudo aqui para mim, Lu. Tá fechado o teu microfone. Abriu, eu acho. Abriu? Eu Abriu. cheguei atrasada, por isso que eu não estava aparecendo. Eu não estava conseguindo achar o link, por isso que eu demorei. E aí falei, não vou aparecer que eu estou pegando o bonde andando. Mas foi interessante agora que a Gi falou que fez o curso do Hakim. E eu fiz uma sessão com ele hoje. Uau! E assim, foi muita coincidência, porque eu acabei de fazer a sessão, aí depois de um tempo, lógico, peguei meu celular e tá lá a mensagem da dona Fernanda, acho que é da Fernanda, né? Falando da live de hoje, né? Dessa aula fechada, fechada aqui. Aí eu falei, não, é muita coisa num dia só. Eu falei, eu tenho que ir, parece que é tudo um sinal que tá abrindo. Tá. Eu tive um contato, né, como eu falei, com essa parte das couraças, né? Em 98, 99, eu fiz um curso de integração fisiopsíquica. E a professora, na época, ela fazia um curso no SED Sapiens, em São Paulo, que era voltado a toques sutis, calatonia, né? Falava muito daquele Dr. Peto Sandor, que começou com essa questão do toques sutis. Mas, né, eu era muito jovem, também aconteceu, eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, atropelei algumas coisinhas. E então, naquela época, eu não tinha, acho que, a maturidade para seguir com isso, e também há 26 anos atrás, né? Quem falava num negócio desse era doido. Eu começar a trabalhar com massagem, que foi nessa época que eu comecei a trabalhar com massagem, eu fugi dessa parte estética, eu queria algo mais. Então, eu sempre busquei algo mais, mas eu não conseguia falar sobre, né? Eu não conseguia explicar sobre a calatonia, não conseguia explicar sobre o toque sutis, eu conseguia aplicar, mas eu não tinha aquela. E aí, com o tempo, foi passando, eu fui criando, né, a minha metodologia, né? Eu gosto muito de conversar, sentir as pessoas, falar, a gente tem que sentir o corpo, gente. Ele tem todas as respostas e ele tem toda a cura que a gente precisa, né? É só a gente prestar atenção nele. Mas, enfim, e outra coisa que eu falo muito, porque andei procurando alguns cursos que ensinam também as pessoas a se trabalharem. Acho muito legal. Eu posso pegar uma bolinha, eu posso pegar um rolo, eu posso pegar minha própria mão e me massagear. Mas é diferente quando a gente tem o outro, porque a sua percepção acaba ficando, eu acho que mais sensível. Porque como você não tem que se acionar, você consegue sentir, né? E aí é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, tá? Foi o que hoje ele me falou muito, né? E já tenho percebido. Eu preciso de foco, porque eu sou geminiana, né? Nesses negócios de astrologia eu tenho um nodo, não sei do que lá, também é Gêmeos. Então o meu nodo do norte, né? Que é o que a gente tem que buscar, é foco.
E aí eu falei, não, eu ia me inscrever para o curso do Hakim, e no fim eu falei, não, para. Você precisa sentir primeiro, para depois você querer fazer o curso. Aí eu falei, não, mas eu tenho o da Dani, o do Hakim, e tem mais um outro moço que eu gosto muito, que eu também tenho interesse em aprender um pouco com ele. E aí, quando eu vi sua mensagem hoje, eu falei, não, eu tenho que assistir. E assim, a minha couraça hoje que ele liberou muito e foi bem forte, que eu falo que eu ando tendo uns tilts. Eu tava, faz um tempo já, quando eu tenho uma ansiedade, eu, eu falo que é tilt. A sensação que eu tenho é que um olho tá entrando dentro do olho, como se eu estivesse ficando vesga. E eu já perguntei para as pessoas, eu tô vesga? A pessoa fala, não, você tá normal. Mas é muito forte e a coisa fica turva, como se eu tivesse apertado o olho e soltado. E aí isso aqui doeu pra caramba, mas é a questão do foco. E aí ele foi achando alguns bloqueios. E interessante que é uma coisa que eu já percebi há um tempo atrás. E aí a minha vontade de vir maior aqui hoje é aquele sentido assim, tá, eu descobri, eu desbloqueei essa couraça de uma maneira ali na massagem, na sessão, ou como for, seja, mas como desbloquear mesmo, né, porque assim, na microfisioterapia, você vai, ele fala alguma coisa, e aí tem gente que fala que já ficou curada numa sessão, mas porque só de você receber aquela resposta, a resposta não, né, mas o trauma que ele fala que você tem ali, você, quando você descobre, você já aniquila com ele. No caso das nossas couraças, só de eu saber, porque assim, tem coisas que eu não tenho como trabalhar. Vou dizer, um dos meus traumas, né, que ele falou que tá ligado a essa minha garganta, acho que ele soltou ela demais hoje, né? E a minha ocular, quando eu tinha 10 anos de idade, por aí mais ou menos, os meus pais se separaram. Eu me senti culpada e eles, depois de um tempo, voltaram. A gente fez 2 viagens para morar fora do estado que eu morava. E em uma das voltas, que eu deletei isso da minha cabeça, para minha cidade natal, eles, como foi véspera de final de ano, eles entraram num consenso isso eu estava na 3ª série, com a diretora do colégio, para que eu não fizesse as provas finais e já repetisse de ano. Então, eles não me permitiram tentar. É como se eles assinarem, ela não é capaz. Então, eu percebo que isso me bloqueia muito. E hoje, quando ele soltou ali, né, fazendo a massagem ali, a vibração, tudo, e uma coisa que é muito difícil para mim é soltar o verbo. Então, quando você vai fazer um trabalho corporal que precisa soltar o ar fazendo o som, para mim é muito difícil. Tá. Né? Lu, primeira coisa, tá? Como você acabou de chegar de uma sessão e foi uma sessão bem corporal, com bastante conteúdo, se cuida agora, se hidrata. Se o tema ficar pesado para você, dá uma saída, vai tomar uma água, dá uma andada, desliga a câmera se ficar demais para você. Tá. Vai se cuidando, porque o teu organismo, o teu sistema nervoso vai precisar de um tempo agora para uma autorregulação. E não adianta, e isso é um cuidado muito grande que a gente tem, é muito importante para você agora, nas próximas 48 horas, principalmente, 72 horas, ter esse tempo em que teu sistema nervoso, você vai readaptar, você vai passar por um processo de autorregulação. O que a gente não quer fazer, o que eu não quero fazer com você agora? É imputar, colocar muita informação, de uma forma que essa informação não venha para te trazer coisas legais, mas vem, às vezes, deixando deixando demais, tá? Então, eu vou pedir para você hoje, respira, a gente vai tocar nos assuntos, escuta de leve, pegou, deixa para acompanhar isso depois,
porque é mais importante hoje você poder curtir essa sessão que você teve, dar um tempo para o teu corpo se regular, para você poder fazer bom uso disso. A gente está falando sobre limites, olha que curioso. E um dos grandes temas que a psicologia corporal dá para a gente, contribui com a gente, né? O José, que é meu aluno, o Beto, que está aqui, a Fernanda, que já fez o curso também, às vezes a gente fala até demais disso, mas é justamente a gente sacar quando não ir demais. Sim. Porque o ir demais, a gente força a couraça, aparentemente a couraça ali, ela dá uma flexibilizada, mas depois ela se você não tiver um tempo de uma boa autorregulação, essa couraça ela pode, às vezes, ficar até mais tensa. Então, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que fique light para você. Então, a gente sempre vai cuidar muito da questão do limite, tá bom? Sim. Com Pega certeza. leve, vai se cuidando, respira, tá? Pessoal, a gente avançou bastante aqui na aula. Eu quero muito escutar vocês ao longo da conversa, mas eu também quero trazer esse conteúdo para vocês. E a gente vai fazer isso agora. Eu vou começar a trazer um pouco mais de conteúdo, e o tempo inteiro está aberto para vocês perguntarem, tá? O tempo inteiro está aberto para vocês perguntarem. Me interrompam, me chamem, e aí a gente vai dando continuidade a esse diálogo, pode ser? Fiz uma introdução no começo, né? Contextualizei a live da Sâmia, contextualizei a live da Paula, falei que hoje a gente vai conversar sobre limites. E aí, eu quero trazer para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui está dando uma oscilada para mim. Fer, tá tudo ok? Tudo certo. Se qualquer coisa você me avisa aqui, tá bom, Fer? Porque tá dando. A câmera tá oscilando aqui para mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou, num determinado momento, precisar compartilhar um slide, porque ele vai ser um pouquinho mais visual para vocês, tá? Mas eu quero já começar trazendo bem a contribuição da psicologia corporal. Então, vamos lá. Muitos de vocês já sabem, né? A gente teve Freud inaugurou a há controvérsias, né? Não foi exatamente. Ele inaugurou essa psicanálise que a gente tem hoje, nessa organização psicanalítica que a gente tem hoje. Ele atuou, né, na Sociedade Psicanalítica de Viena, ele era um médico neurologista. A partir dele, muitos colegas que estavam ali com ele foram desenvolvendo esse trabalho de escuta, de investigação do inconsciente. Esse processo seguiu. Um desses alunos foi o William Reich. O William Reich também, já há 25 anos, já estava ali palestrando junto com Freud nessa sociedade de psicanálise. Num determinado momento, o Reich fala assim para o Freud: bacana, psicanálise, mas eu tenho algumas divergências teóricas com você, minha opinião é outra em alguns pontos, tem uns pontos teóricos que eles discordam, e o Reich, ele vai, a partir dessa primeira ruptura, ele já estava fazendo esse processo, direcionar toda a leitura psicanalítica para o corpo. Então, ele vai fazer um aprofundamento do olhar no corpo. Então, do que a gente está falando aqui? Não sei se para alguns isso é novidade. A gente está pegando o arcabouço psicanalítico, olhando para o arcabouço psicanalítico através do corpo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, tem uma fundamentação que ela é organizada, ela é sistematizada e ela é muito estudada há mais de 100 anos. Tudo bem? Esse formato do Reich é um pouco mais recente, né? Ele inaugura mais a partir da década de 30, 40, que ele vem trazendo mais esse formato da psicologia corporal, e ele cunha esse nome, couraças musculares. Vamos lá, vamos definir aqui para todo mundo entender. O que é couraça muscular? É a organização que uma série de músculos fazem
Esses músculos estão dispostos em formatos de anéis. Então, não é que o músculo tem o formato de anel, mas um conjunto de músculos dispostos em formato de anel possuem uma ação comum. Essa ação é fazer uma contração que segure a expressão de um movimento, a expressão de um olhar, que contraia, engula um choro, que prenda a respiração num movimento de tensão. Então, a gente tem uma função comum de regulação emocional. Hoje a gente já sabe que isso não tem nada de místico, o sistema nervoso central manda um estímulo para a musculatura, manter a contração, fazer a contração para fazer essa defesa. Quando o nosso sistema nervoso central usa a musculatura para fazer essa defesa, olha que bonito. O que o sistema nervoso central está fazendo? Ele está usando o nosso músculo para reproduzir, imprimir no nosso corpo, de uma certa maneira, uma regulação para o nosso sistema psíquico. Tudo bem? Então, quando a gente olha lá para aquela imagem do inconsciente, o consciente uma pontinha para fora, o inconsciente aquele iceberg lá para baixo, que é muito maior. Então, a gente já fala, o nosso inconsciente ele é grande, a gente não tem muito acesso a esse conteúdo, a gente tem acesso a um conteúdo pequeno. A gente vai, mobiliza o corpo, respira, lida com isso, um pouquinho mais de conteúdo, às vezes sai e fica mais consciente, né? Para a gente fazer todo um processo de organização, de segurar uma parte desse inconsciente dentro, sem a gente saber o que é, do que se trata, e organizar um pouco esse conteúdo de um jeito que a gente não enlouqueça, que a gente não fique confuso, que a gente dê conta de lidar com todo esse material imerso, uma parte disso, quem faz, é essa contração muscular no corpo. Vocês conectaram as coisas? Sistema psíquico com musculatura? Agora, pensem que para isso acontecer é necessário um grande investimento de energia. E esse grande investimento de energia, porque manter essa couraça contraída, tensionada, é gasto energético. E olha só que complicação. É gasto energético que, quando muito contraído, vai tensionar todo o meu corpo, vai diminuir minha carga respiratória. Diminui a carga respiratória, aqui eu estava gastando muita energia em manter. Segurei a carga respiratória, começo a ter menos input de energia, menos entrada de oxigênio, né? Uma coisa vai cronificando a outra. E a gente vai ter outras coisas que se conectam nesse processo, que agravam tudo isso. Então, eu já quero começar o nosso assunto falando para vocês que a couraça, ela foi um sistema de defesa que entrou para proteger a gente. Que maravilha, deu certo. Porque deu certo, ela ficou sendo repetida, fixada, e ela está aqui hoje. E aí, hoje a gente tem um grande desafio, todos nós, todos. A gente tem o desafio de liberar, diluir esse excesso de tensão, que hoje já não é mais proteção, é só freio, é mais freio. Né? Então, eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou a filha caçula de uma família com 2 irmãos grandiosos, que são bem mais velhos do que eu, que me criaram, tudo bem? E aí, eu estou aqui na vida adulta e eu preciso fazer um enfrentamento de um direito meu com um desses irmãos mais velhos, tá? Na hora que eu vou fazer esse enfrentamento com esse irmão mais velho e falar para ele, escuta, eu também tenho direito, isso também é meu, né? Eu congelo e eu não faço esse enfrentamento. É um exemplo que eu estou dando, tá? É um exemplo que eu estou dando. Vamos lá. De onde vem esse comportamento?
Então, a gente vai analisar, vai estudar. Aqui a gente nunca vai trazer fórmula, tá? Então, a gente vai investigar a história, vai ver como é que foi criada essa menina, como que essa menina foi criada junto com essa relação com esses irmãos, que autoridade é essa, quais as couraças que organizaram a vida dela. Talvez é interessante olhar um pouco para o funcionamento psíquico, quais são as couraças desse irmão, a gente vai entender melhor essa relação de afeto, essa relação de poder, né? Mas o que a gente está vendo hoje, na adulta? A gente está vendo hoje, na adulta, que ela está fixada num comportamento que ela aprendeu lá atrás, e que hoje, na vida adulta, está impedindo ela de tomar um passo adulto, um passo maduro, um passo que é muito importante para o processo de emancipação, para o processo da força dela enquanto pessoa adulta. Tá fazendo sentido para vocês essa conversa? É um exemplo que eu dei. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Mandem para mim um ok quando for Sim, possível. tudo certo. Tá, obrigada. Estou perguntando muito porque a câmera aqui para mim ela está fechando. Então, o que a gente vai pensar em trabalhar? Isso que lá atrás fez parte do mecanismo de defesa dela para ela se organizar nessa família, hoje está contraindo e está impedindo uma atitude, está impedindo um gesto, tá? É só muscular? Não, não é só muscular. Mas a gente tem que entender que essa musculatura que está impedida, ela está impedida porque ela está fixada em fazer uma função. E essa função é, não posso enfrentar esse cara. Ele é muito maior do que eu. Eu me paraliso na frente dele. Ok? Respirem, tá? Se alguém estiver fazendo alguma relação com a própria vida aí, respirem. Essas relações acontecem, todo mundo passa por elas. Ok. E aí, o nosso papel hoje vai ser investigar essa história, flexibilizar esse corpo e experimentar muitas vezes através do corpo, num setting terapêutico de um jeito seguro, como seria uma outra posição de corpo para essa pessoa que não consegue dar esse passo, não consegue levantar os braços, não consegue sustentar os braços na frente dessa pessoa. E aqui eu quero que vocês entendam uma coisa muito interessante. Talvez essa mulher, na relação com o outro irmão, não tenha nenhuma dificuldade de colocar o limite e de reivindicar o que é dela. Tudo bem? Então, talvez, olha que pulo do gato para gente. Talvez, com um dos irmãos, ela tem um sistema nervoso central que fala para a musculatura dela, Daniela, tá ok, manda ver o que você quer. E ela vai, coloca o limite para o irmão e fala, para, não quero isso. E ela tem um bom tônus, ela tem força, ela tem um tom de voz, ela tem uma forma de se colocar que ela sustenta. E tá tranquilo, é seguro. A mesma atitude com aquele outro irmão que ela tem a paralisia, o sistema nervoso central, ele vai entender como uma informação de algum tipo de ameaça, algum tipo de desconforto difícil de enfrentar. E nesse momento em que ele manda a regulação para o corpo, a minha musculatura, ela não está mais com esse tônus legal. Ela está tendo, por exemplo, um tônus que pode ser um tônus, pode ser algo próximo de uma hipotonia. Então, eu perco a força, eu sinto que eu não sustento a mesma posição, e que quando eu faço essa posição ela não tem carga, ela não tem tônus, ela não tem força. A intenção recolhe lá para dentro de mim, e eu me sinto uma fraca na frente daquele irmão. Tudo bem? E vou embora sem entender nada, sem entender muitas vezes porque que com um é de um jeito, com um é do outro. E aí a gente vai entender toda essa psicodinâmica. E aí a gente vai ver, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, que esse aprendizado dessa criança, esse aprendizado motor, esse aprendizado é simultâneo ao aprendizado afetivo. Tá? Essas relações que foram construídas lá atrás, elas acontecem gradualmente dentro de toda uma organização familiar. Ela não é aleatória. A gente vai ver daqui a pouquinho essas imagens desse desenvolvimento. Mas
é essa organização que foi acontecendo lá atrás, que vai compor em cada um de nós, em cada uma de nós, uma forma muito diferente de lidar com os nossos afetos, com os nossos medos, com os nossos desejos, com as ações que a gente faz, com o que a gente deixa de fazer e com os nossos limites. Qual é o problema do tema limite? O problema do tema limite, e aí não é que eu quero deixar ele grandioso demais no sentido de, ó, que grande ele é, impossível de transpor, de jeito nenhum, tá? Tem nada a ver com isso. Mas o tema limite, não necessariamente sempre, mas ele tem uma tendência de estar ligado a um componente em que a gente fica um pouco paralisado num aspecto nosso. Então, não é que a gente não amadurece e não cresce, a gente amadurece, a gente cresce, a gente vai para a vida. Mas um aspecto nosso tem uma tendência de ficar assustado lá atrás. Como se eu hoje tenho 43 anos e esse aspecto meu tivesse 4, 3, 5, 2, 1. Tudo bem? E aí, a gente vai fazer o quê nos processos terapêuticos? Com muita delicadeza, calma, sem pressa, e sempre olhando para o corpo, escutando o que a pessoa está dizendo, e vendo como ela se autorregula, vendo como é que ela fica, sessão a sessão, a cada coisa que é dita, a cada ficha que cai, se ela respira mais, se ela se contrai, se ela fica vitalizada de energia, se ela fica meio desorganizada e perdida, né? A gente vai vendo com isso essa flexibilização desses lugares. É como se a gente fosse delicadamente, devagar, apertando a tecla F5 do computador, atualizando as idades internas. A gente quer que alguns aspectos nossos fiquem mais livres para poderem se colocar na vida, tá? Então, na psicologia corporal, um dos recursos é acionar a musculatura. Posso fazer massagem, posso fazer um exercício expressivo, isso vai ajudar a desbloquear? Se o movimento, a massagem, o gesto, conectar de verdade com a emoção genuína naquela camada que está contraída e bloqueada, o corpo se sentir seguro para ceder, para embarcar, para liberar aquela expressão, às vezes para se aquecer, às vezes para vibrar um pouco mais. A gente vai observar muitas vezes com os nossos olhos a diluição de uma tensão crônica, a diluição de uma couraça. E é muito bonito, né? Porque quando a gente vê isso acontecer, a gente vai ver que a gente não tem que falar para o corpo que o corpo tem que fazer. O corpo vai fazer, né? A gente vai ver um lugar que estava muito estrangulado, tomar uma nova cor, ficar mais vital, mais preenchido. A gente vai ver uma alteração de postura. O pessoal que é da fisioterapia, gente, a gente vai ver alterações posturais que na fisioterapia a gente não vê. A gente vai ver muito rápido, tá? Por quê? Porque o que faz a contenção do sistema muscular, e aí eu quero que vocês pensem junto, né? A galera que é do corpo, todo o sistema miofacial, todo o sistema facial, né? Todo o sistema conjuntivo, que está muito associado ao formato do nosso corpo também, né? Então, quando você abre essa fixação e o corpo, e essa tensão, ela cede, você não tem que falar para o corpo, toma teu eixo. O corpo, ele vai para o eixo, tá? Porque esse novo eixo é uma reorganização corporal muito importante. Essa reorganização corporal, quando ela é legítima, quando ela é integrada, quando ela vem fruto desse processo, ela, de fato, é uma diluição de couraça. A gente quer que isso aconteça, tá? Agora, se a gente fica... Muitas vezes isso acontece também. A gente trabalha muita musculatura, mas não significa aquele processo, né? Ou fica abrindo muitas e muitas e muitas caixinhas,
né? Liberando, 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 sem dar o tempo do corpo se autorregular, né? E aí, muitas vezes, o que era para ser salutar fica confusional. E a gente não quer que fique confuso, porque a gente não quer que a pessoa tenha uma experiência de vulnerabilidade, porque a experiência de vulnerabilidade sabe aquele sonho que a gente tem à noite, que acontece alguma coisa que você passa vergonha ou que você fica vulnerável? Arrancar uma couraça dá para a gente agora, no adulto, a sensação de vulnerabilidade que a gente morria de medo de sentir. Isso desorganiza a gente, isso deixa a gente em algumas questões que a gente vai ter que observar depois, caso a caso, como que a gente vai conduzir. Então, eu estou falando tudo isso para a gente pensar que os limites emocionais, eles são muito construídos nessas etapas do desenvolvimento, e a partir dessas etapas do desenvolvimento, a gente pode ter algumas configurações. Primeira hipótese que eu quero abrir aqui para vocês, talvez tenham outras, tá? Porque isso aqui não é algo que eu li, é algo que eu estou trazendo. Talvez tenham outras, né? Mas tem 3 aqui que eu falei para vocês. Eu escrevi para a gente pensar juntos, né? Tem uma questão do limite lá atrás no nosso corpo, que ele praticamente ele não é formado de uma forma satisfatória, o nosso limite não fica bem delimitado de uma forma satisfatória desde a origem da nossa vida, né? É como se nessa construção, e a gente vai ver esse processo de construção, ele não pudesse ter acontecido de uma forma satisfatória. Tem a questão do limite, que foi construído, mas ele começou a ser construído, mas ele foi várias vezes muito, muito, muito invadido, e aí aquilo é muito confuso e louco, porque eu construí um pouco de defesa, mas toda hora eu sou invadida, 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 né? E existem outros episódios em que o meu limite ele foi bem organizado, eu sei lidar com ele, mas às vezes por uma força externa muito grande, ele pode sofrer ali um baque um pouco maior, uma ruptura um pouco maior, mas ele tem uma tendência da pessoa já se reorganizar depois de uma forma um pouco mais rápida. Pode ser que na hora ela foi pega de surpresa, mas depois ela tem uma tendência de fazer uma reorganização e retomar esse contorno de eu sei colocar limite nas coisas, eu sei dar limite nas coisas, e além de eu conseguir dar limite das coisas, eu tenho a capacidade de olhar o outro, reconhecer o limite do outro, para que eu não invada o limite do outro, que é um tema fundamental para terapeutas. Porque está cheio de terapeuta muito egóico, muito narcísico, com traços muito psicopatas, que às vezes se alimentam da vulnerabilidade dos pacientes, e nessa alimentação invade, 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 faz sessões às vezes que parecem mais show de apoteose, super catárticas, se sentem alimentados, mas o paciente é que tem que lidar com isso depois, e aí a gente estabelece relações que são complicadas. E a gente não quer que isso aconteça, tá? A gente sempre vai, como terapeuta, ser treinado a identificar o nosso limite e começar a investigar o limite do outro, né? Então, eu quero propor para vocês que nessa semana vocês se encontrem com alguém da confiança de vocês e que vocês façam uma proposta, uma brincadeira com essa pessoa, tá? Se vocês puderem fazer com mais de uma pessoa, é muito mais legal, porque vocês vão ver como muda de uma pessoa para outra. Combina com essa pessoa o seguinte: fica num campo, numa sala aberta, que tem um espaço para vocês caminharem. Fiquem de frente para essa pessoa. Uma pessoa fica parada, combina quem vai ficar parado e quem vai se aproximar. E bem devagar, vai se aproximando, até você sentir, opa, tá bom aqui para mim. Fala para ela, para mim aqui tá bom. E para você, escuta o que ela vai falar.
Olha, tá legal, eu queria que você ficasse mais perto. Dá um passo a mais. Ah, agora para mim tá bom. Tá meio desconfortável, minha respiração prendeu. Para mim é mais gostoso aqui. É uma brincadeira. Inverte depois, o outro colega faz, tá? Façam brincadeira, assim, com pessoas de confiança, que para vocês é tranquilo essa experimentação. Chega bem próximo e vê como às vezes é desagradável quando você quer estar aqui e você está aqui. Sente isso no corpo de vocês. Experimente esse exercício. É muito importante. E tem uma outra coisa que é importante a gente perceber nesse exercício. Quando o outro fala para a gente, vem, 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 e a gente não está respirando, e a gente já sabe que a gente está invadindo o campo do outro, e que o outro nem sabe, nem percebe, nem nomeia. Faz sentido para vocês essa atividade? Se a gente tivesse num grupo presencial, a gente ia fazer agora como grupo presencial. Mas como a gente não está, eu quero que vocês experimentem e me contem depois, me escrevam falando o que apareceu desse processo. Faz sentido para vocês? Eu estou perguntando, gente, desculpa, talvez a câmera de vocês esteja aberta, mas aqui para mim elas estão fechando. Então, legal, Gi. Super importante esse trabalho. Que maravilha que você teve essa oportunidade. Muitos colegas não têm. É um exercício muito importante, tá? Muito importante. E quem é terapeuta, é importante essa informação. O nosso paciente é bem, assim, grande a chance dele chegar para a gente sem ele ter noção do próprio limite, dele não saber falar, dele não saber colocar, tá? E aí é interessante o terapeuta sentir, mas por que a minha respiração prendeu quando eu toquei? Por que quando eu estou tocando o ombro, eu estou respirando legal, quando eu vou tocar o abdômen, a minha respiração prende? Isso é meu? Isso é do meu paciente? Por que quando eu fico de frente com ele, eu não respiro bem? Mas se eu viro, de repente, um pouquinho de lado, fica legal para mim. Vocês têm que ter essa percepção de exploração de campo, tá? Porque tem a ver muito com o tema de hoje. E quando a gente tem essa experimentação, vocês vão ver que na relação pessoal que vocês têm com amigos, pais, avós, filhos, né? Namorado, marido, principalmente, que tem uma relação mais próxima, vocês vão ver que esse exercício ele vai dando uma reconfiguração, às vezes, das relações. E é bom a gente fazer experimentar, porque a gente consegue também orientar um pouco melhor o nosso paciente, né? O nosso interagente de como fazer. Beleza? Pessoal, tá aberto para vocês perguntarem? Eu vou colocar um slide aqui, tá bom? É algo muito simples, não é nada muito grande, mas que é importante vocês... Vocês estão me vendo? Falem comigo agora, porque eu não estou vendo o rostinho de vocês. Estamos sim, Dani. Vocês estão vendo a tela? Limites terapêuticos e coraças musculares? Sim. Sim, estamos vendo. Sim. Tá. Só mais uma pergunta. Ela tá inteira para vocês ou ela tá com aquela lateral do PowerPoint? Tá com a lateral. Ai, gente, desculpa, ainda não aprendi a fazer esse negócio diferente. Porque aqui para mim ela tá inteira, tá? Só para vocês saberem. Ok. A gente vai discutir, eu vou trazer para vocês alguns pontos. Olha, não era para estar aparecendo assim para vocês, mas tudo bem. Eu vou trazer alguns pontos aqui, tá bom? Eu vou repetir essas perguntas, são perguntas que eu coloquei ali no áudio que eu mandei para um grupo. Eu vou repetir essas perguntas agora em voz alta. Algumas começaram a ser respondidas, já foram respondidas por tudo que a gente viu até agora. E aí, a gente vai passar para um slide para a gente poder discutir isso, visualizando um pouquinho o processo, tá bom? O que são esses limites emocionais? Eu acho que está ficando clara essa construção dos limites emocionais nesse processo de aprendizagem, corpo, musculatura, posicionamento, aquilo que eu sinto,
aquilo que eu posso colocar para o outro, aquilo que eu não posso colocar para o outro, né? A gente vai ver isso agora em etapas, né? Por que a gente tem dificuldade, às vezes, de identificar os nossos limites? Por que em algumas pessoas não têm esses limites claros? O que aconteceu no processo do desenvolvimento que essa pessoa não teve esse limite construído de uma forma que ela é adulto, e isso é uma coisa meio óbvia para ela. Falar não, falar chega, falar calma, falar espera, falar não é por aqui, é por ali, parece demais, né? A gente será que não identifica nada dos nossos limites? Ou será que a gente identifica, mas a gente tem dificuldade de comunicar? Que é um outro pulo do gato super importante, né? Ok, a gente já viu tudo isso, mas como que a gente pode começar a construir esse limite usando o nosso corpo também como autorreferência e como ativador desse limite, né? Como é que a gente vai poder construir isso com os nossos pacientes? Acabei de dar um exemplo de um exercício que costuma dar bem certo aí. Ele é um primeiro exercício, ele é uma introdução interessante para a gente pensar. Como que esse tema surge dentro do setting terapêutico de uma forma central? A gente vai ver como os nossos pacientes trazem essa falta de percepção de limite num monte de relação. Desde a dificuldade de se colocar profissionalmente, dificuldade de se mostrar e se afirmar profissionalmente, quanto várias situações em que a gente silencia e você vê que a gente está com pouca energia, o paciente está colapsado, o paciente não consegue reagir, às vezes, a uma relação mais opressiva, mais invasiva, mais abusiva mesmo, porque ele vai para um lugar mais de paralisia e ele se sente fraco diante daquela pessoa. E a gente tem que saber localizar isso nessa escuta, no corpo, no brilho dos olhos, na respiração que bloqueia, para a gente poder dar um contorno melhor para essa situação, né? E aí a contribuição da psicologia corporal para esse processo todo que a gente já está conversando aqui. E aí, para a gente pensar um pouco essas respostas, um slide que quem é meu aluno já conhece, a gente usa muito esse slide, ele é das fases do desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. O que eu quero focar aqui com vocês? Vamos pensar que a gente teve aqui atrás uma fase gestacional intrauterina, tá? Essa fase pode ter muitas informações que ficam armazenadas aí, tem informações que vêm até um pouquinho antes dessa fase, a microfisioterapia lida um pouco com essa investigação que ela chama de pré-concepção, a gente pode ter algumas informações por ali, tem outras linhas terapêuticas que vão explorar lá mais para trás, mas o nosso foco na bioenergética é olhar mesmo para o que está nesse plano aqui, tá? E aí a gente chega no mundo e até os 3 meses de idade, a gente está fazendo a função de estruturar aqui a nossa musculatura, principalmente do anel ocular. Então, o bebê está recebendo os primeiros olhares de amor, de afeto, e esse eixo e esse vínculo começa a ser consolidado e fortalecido, né? Ou não. Essa tensão tem que entrar cronicamente para eu retirar a minha presença, e dessa forma eu me apresento para vocês com o olho meio vidrado, com a minha energia recolhida lá atrás, como o meu formato de sobrevivência a esse aniquilamento, por exemplo, né? Então, a gente vai ver isso acontecendo. Depois, a gente vai falar dos 3 meses aos 6 meses de idade, aos 2 anos de idade, mais ou menos. Essa etapa do desenvolvimento oral, que não é só sobre a couraça ocular aqui, mas toda a fase de deglutição, toda a fase de absorção do alimento pelo estômago, pelos intestinos, eu estou transitando a fase, né? Estou transitando o eixo da couraça, do anel de couraça, mas essa função de absorção do alimento, ela é muito ligada a temas da oralidade ainda. E é interessante essa imagem para vocês, porque eu preciso que vocês visualizem que todo mundo aqui passou por todas essas etapas, que são etapas naturais do desenvolvimento, mas que quando na nossa vivência de socioeducação, né, afetiva,
a gente está aprendendo a andar, correr, brincar, se expressar. Quando a gente começa a ter esse processo, eu posso ficar mais fixada aqui, eu fiquei um pouco mais ali com temas de esquizoidia e oralidade, né? De repente você ficou mais identificada aqui nesse anel torácico, na psicopatia, né? Então, a cada um vai ter um registro corporal mais marcado em uma dessas etapas. Então, quais são essas etapas, né? Então, a gente vai pensar a primeira etapa, ocular, segunda etapa, oral, terceira etapa, torácica, quarta etapa, abdominal, a fase anal, o bebê ele está aprendendo ali o processo de evacuação, o controle do esfíncter. E a última etapa, a pelve, né? O bebê já está mais independente. Na psicologia, a gente vai estar estudando ali sobre o Édipo, a gente vai estar vendo sobre essas questões. Então, a gente vai estudar tudo isso com muita calma. É muito conteúdo por trás de tudo isso. Estou fazendo uma síntese. Mas eu preciso que vocês tenham hoje essa visão contínua de processo, em que nós somos aqui, todos nós atravessados, tá? O que é importante para a gente? É importante a gente perceber, a gente descobrir se o nosso paciente, se ele está numa fase muito próxima desse começo, se ele tem uma identificação maior com essas etapas, principalmente essa etapa, mas elas estão muito próximas, é o que a gente chama de pré-genital. Se ele teve pessoas que cuidaram dele com muita hostilidade, ele não foi visto com amor, ele não foi nutrido com amor, essa nutrição foi insuficiente, ele não experimentou segurança, ele não experimentou satisfação, ele foi muito pouco tocado. Esse dado é importante para a gente. Ele foi pouco tocado. Pode ser que ele não tenha feito uma construção, ele não passou por uma construção corporal, emocional, em que o próprio limite do corpo dele ficou construído, tá? Então, essa criança que foi muito privada do toque, privado do afeto, privado da nutrição emocional, é como se a gente vai chamar aqui, esse ego corporal, esse invólucro corporal, é como se essa pessoa ela tivesse essa região meio etérea, um pouco mais difusa, a pessoa tem menos sensibilidade de conexão. Se fosse fazer uma analogia radical, a gente diria que essa pessoa, quando ela se corta, ela não sente tanto, tá? Quando ela se queima, ela não sente tanto. Quando ela vai fazer um movimento, ela não está tão conectada harmonicamente com o movimento. É um movimento mais estereotipado. A gente brinca, às vezes, com aquele movimento do boneco de posto, né, de gasolina, que fica chacoalhando meio desarticulado. Essa capa proprioceptiva, muscular, conjuntiva, que organiza o corpo da gente, não ficou com um imprinting, com uma experiência impressa no corpo de delimitação. E quem dá isso, a nossa primeira delimitação corporal, é quem cuida da gente tocando, falando pra gente, Daniela, bebezinha, você tá aí dentro desse corpinho, sente teu corpinho, sente teu corpinho. Isso, você tá aqui dentro. Você é a Daniela, eu sou a mamãe, eu sou outra pessoa. E aí a Daniela começa com o desenvolver dessas etapas, cada vez entender um pouquinho mais que ela é a Daniela, ela não é a mamãe. É um exemplo, né? Mas essa construção corporal começa a ficar clara. Esse primeiro passo, ele é muito importante quando a gente vai pensar questões de limite. A gente vai se perguntar, os limites dessa pessoa começaram a ser bem construídos? É um ponto que a gente vai olhar, tá? E, pessoal, se não foi, tudo bem, ó, eu não tive essa etapa lá tão bem construída. Eu encontro a bioenergética, eu tô bem fragmentada, tô bem desconectada do meu corpo, né? Acabei de falar aqui na introdução um pouco isso para vocês. E tá tudo bem, gente. Olha lá, tô aqui, tô trabalhando, tô vivendo, a vida tá ok, a gente tá aqui.
A gente vai trabalhando, vai se conhecendo, vai flexibilizando, vai integrando. A nossa respiração vai aprofundando. Minha respiração aprofunda, eu sinto mais o meu corpo. Eu olho para mim, eu me reconheço mais. Eu sinto que eu estou aqui, tá? Mas vamos supor que eu estou em um lugar agora, 43 anos, e acontece comigo alguma coisa que inconscientemente me remete a essa etapa do meu desenvolvimento em que eu sentia uma vulnerabilidade extrema, um medo de ser aniquilada. Vou dar um exemplo para vocês, né? A Fernanda estava comigo aí esses dias num evento em São Paulo, com muita gente, muito som, muito barulho, muita informação, e o tempo inteiro conhecendo gente nova, o tempo inteiro falando com gente nova. Esse é um negócio que o meu sistema nervoso não gosta muito, não. É over para mim essa proposta. E aí, às vezes, eu comentava com ela, né? Nossa, tá demais. Nossa, é muito barulho. Nossa, eu fico muito cansada. Toda hora a gente fica trocando sobre essas questões, né, Fê? Se naquele momento eu tivesse encontrado alguém mais hostil, não foi o caso, as pessoas lá foram muito amorosas, queridas, mas se eu tivesse encontrado uma experiência mais hostil, eu poderia ter me desorganizado um pouco. E qual que é o problema dessa desorganização? Se eu me remeto a um lugar mais hipotônico, a minha capacidade de responder rapidamente à situação, falando, não gostei disso, qual outro recurso que eu tenho? Eu posso sair daqui, posso procurar outra pessoa para conversar, posso entrar e pegar o meu telefone e trabalhar em alguma coisa que eu tenho que trabalhar, posso sair daqui e procurar uma lanchonete lá fora para tomar um suco, tomar um sol e sair um pouco disso. Se eu não estou bem conectada com o meu corpo e com esse imprinting de segurança em dia, essa atividade podia me deixar um pouco desorganizada e eu ia ficar ali paralisada numa situação hostil para mim, com uma baixa resposta de defesa. Tudo bem? É isso que a gente faz nas nossas relações quando às vezes a gente sabe que a gente não consegue colocar um limite, né? Mas existem outros cenários. Existem pessoas que tiveram essa base de construção um pouco mais forte, né? E aí, quanto mais forte essa base de delimitação, construção, quanto mais a família falou para essa criança, Daniela, você não tem que abraçar e beijar aquele tio e aquela tia que você não gosta. Quando eles te pedirem isso, fala não, fala que você não quer. Se você tem uma família que te ensina, te protege e te deixa segura, para você ser autêntica no teu não, colocando desde cedo os limites, de uma forma que isso não é confuso, mas a gente constrói essa organização que é psíquica, é da minha emoção, porque o meu psiquismo, ele me ajuda a organizar as minhas emoções e tá tudo bem, em consonância a uma organização muscular, corporal, em que eu me sinto segura o suficiente para chegar para o outro e falar, não, para de ser chato, chega, desse jeito não tá legal, construindo aqui esse lugar, tá? E num terceiro cenário, né? Pode ser que a gente teve tudo isso muito bem organizado, sedimentado. O não ficou claro, eu sei colocar, eu sou uma pessoa firme na vida. Posso viver ameaças que ultrapassam a minha capacidade de autorregulação. Pode ser traumático, pode ser pesado. Mas existe, talvez, dependendo da intensidade dessas experiências, uma tendência de que essa pessoa tenha aprendido ao longo do desenvolvimento um pouco mais de recursos para retomar um lugar interno de segurança e delimitação. Tudo bem? Da mesma maneira, gente, que a gente falou sobre aquilo que invade, a gente também pode pensar que a gente foi tão invadido lá dentro que eu criei um campo de proteção, que ao invés do outro chegar até aqui, eu empurrei isso daqui, bem longe de mim. A minha barreira de defesa, ela tá aqui, e ninguém entra aqui, olha, tá? Tem um processo de uma pessoa que eu acompanho recentemente, que é isso.
é uma pessoa que tem um corpo grande, uma organização corporal com muita presença, ela chega nos lugares, todo mundo reconhece a força e a presença dela, mas quando ela traz os temas de limite, existe uma vulnerabilidade muito delicada, que está recuada e protegida lá dentro, com toda essa camada de defesa, tá? Então, ela aprendeu a colocar o limite aqui. Hoje, na vida adulta, é lindo, porque hoje ela está aprendendo a fortalecer esse eixo interno e a ceder essa camada. Então, os outros estão podendo chegar um pouco mais próximos dela, de um jeito que é bom para ela. Uma brincadeira que a gente tem no consultório é assim, a gente sempre brinca dela me colocar no lugar mais agradável para ela possível para a gente conversar. Então, tem exercícios que a gente faz, ela num canto da sala, eu no outro. E tem momentos que eu tenho que me aproximar. E daí eu falo para ela, eu vou me aproximar, tá tudo bem para você? Se você sentir que não tá legal, que a tua respiração prende, que alguma coisa em você tensionou, me conta. É importante para eu saber, né? E eu fico fazendo esses acordos com o máximo de cuidado, né? E é muito legal essa sacada, porque quando ela vai para a vida depois, ela saca por que em determinados lugares ela não se sente bem, ela quer ir embora, né? Ela começa a ter mais repertório de cuidado, de como se cuidar, tá? E a gente ainda tem aqui mais um grande caso, não vai dar para a gente entrar nisso hoje, mas que são das pessoas que foram tão invadidas e tiveram esse limite ou sem ser construído, ou sem ser cuidado e amadurecido ao longo da vida, que, como isso não está claro para elas, ou talvez, na verdade, até possa estar bem claro para elas, mas elas encontraram um mecanismo de defesa para não serem invadidos, invadir, que elas são muito invasivas, né? E são pessoas que entram demais, às vezes sem pedir licença. E aí todo mundo aqui deve, quando eu falo isso, pensar em algumas pessoas que aparecem aí no campo de vocês, na imagem de vocês. Pô, aquele fulano entra, não pede licença, ele é demais. Mesmo quando eu falo, ele não respeita, ele não recua, ele não se retira. E aqui a gente tem um lugar que ele é um lugar muito delicado para a gente conversar, porque ele é um lugar em que muitos matches, muitos encontros acontecem com pessoas que estão com esse campo de construção do limite mais, às vezes mais fragilizado, às vezes mais vulnerável, às vezes não tão bem definido assim, e essa pessoa dá um match, um encontro, uma parceria de trabalho com alguém que é muito invasivo e que ou não percebe, né, ou está muito habituado a esse sistema de defesa de invasão. Não estou falando que essa pessoa necessariamente é um abusador, é um mau caráter, tem mais intenções. Muitas vezes não. Muitas e muitas e muitas vezes não, tá? Mas é algo que a gente tem que começar a entender como que esse corpo se formou nessa estrutura de defesa, né? E aí a gente vai ter que entrar, abrir cada caixinha dessa para estudar isso com todo cuidado, né? Então, por exemplo, aqui entre essa etapa de uma defesa mais torácica, abdominal, uma psicopatia, uma masopatia, né? Que é a combinação de masoquismo e psicopatia. Por aqui, às vezes, a gente vai encontrar pessoas mais com essa característica, né? São corpos que são grandes, mas é mais interessante. A energia dessa pessoa é ainda mais grandiosa. A energia sai das costas e vai em direção ao outro. E aí, olha que interessante. Às vezes eu sei me defender e colocar um limite aqui, mas o outro, às vezes, vem e me pega por uma questão cognitiva intelectual e eu não percebo. Então, é muito importante esse processo da gente estar percebendo o próprio corpo, criando esse repertório de informação, né? Enquanto a gente é terapeuta, psicoemocional, corporal, né? É toda a minha organização, da minha personalidade, do meu ser, de quem eu sou, né? Porque a partir dessa referência,
eu vou ter o critério de conexão com o meu paciente, para identificar também muitas coisas ali no corpo do meu paciente e começar a fazer esse processo de checagem, tá? Tudo bem? Fez sentido para vocês essa conversa? Sumiu para vocês a tela agora? Ok. Então, a questão da construção dos limites e de tudo isso que a gente está falando, né? Tem essas pontes comuns e de construção simultânea, né? A gente vai ter que abrir, a gente vai poder olhar para as nossas relações, né? Com essa flexibilidade de entender o que foi da minha construção, o que essa construção participa de mim hoje, o que participa de mim hoje é importante, eu posso ter como um recurso de defesa interessante. De repente, esse recurso já não está mais interessante, eu quero flexibilizar. De repente, com a maioria das pessoas eu quero manter, mas com uma pessoa que eu tenho mais confiança, eu quero flexibilizar. Olha que coisa interessante, inteligente, né? Ou não, né? Então, é um pouco a partir daqui essa conversa. E aí, a partir disso, agora eu quero escutar um pouco vocês, saber como é que vocês estão. Aqui, né, a nossa proposta é de estar fazendo essa construção, esse diálogo, mais no sentido de tirar dúvidas de vocês, né? Não é um espaço que eu consigo, às vezes, dar um contorno, um acolhimento eficiente, terapêutico, não é esse o objetivo, né, nosso, mas da gente poder estar aqui agora trocando e conversando um pouco sobre essas questões. Está aberto para vocês. O Zé perguntou um negócio importante aqui, né, José? Se o exercício que eu coloquei lá atrás, se ele é legal as pessoas estarem olhando o olho no olho. É muito legal a tua colocação, porque a gente pode brincar com isso. Pode ser olho no olho, porque o olho ele dá uma sensação de contato. E aí, olha que interessante. De olho fechado, talvez eu possa chegar até um lugar. Quando a pessoa abre o olho, eu posso me sentir vista demais, eu posso pedir para ela recuar. Tem uma coisa muito legal do olho também. É muito diferente eu ficar de frente para você, te olhando do olho, e de repente eu me retirar um pouco e ficar aqui na lateral, te olhando. Então, é legal a gente experimentar essas diferenças com os nossos colegas. Porque às vezes ele vai falar para você: ai, quando você saiu da minha frente, eu me senti melhor, eu voltei a respirar. Nossa, não, quando você saiu da minha frente, eu me senti abandonado, me senti sozinha. Você pode voltar a ficar na minha frente de novo? Com você na minha frente é mais gostoso, né? Então a gente pode fazer um pouquinho essa experimentação. Você já fez esse exercício, Zé? É legal que você abordou exatamente isso, porque tem várias formas de você se aproximar e você perceber essas diferenças na forma de se aproximar, às vezes você olhando para o pé do outro, ou então para o chão, aí você caminha um pouco mais ou menos, né? Depende de cada um, né? No caso, né? E aí você aí você percebe o teu limite, né? De várias formas. O que te pega, o que não te pega, se é o olhar, se você se sente invadido ou não, ou que você está invadindo o outro, que você está se aproximando. Tem várias sensações diferentes e particulares para cada um, né? Completamente. Como quando eu fiz esses exercícios, eu estava num grupo de 14 alunos, né? Quando eu era aluna, era muito interessante, porque mudava completamente a experiência de um para um. Então, com algumas pessoas já era afeto na hora. Eu lembro de um colega lá que eu não quis fazer com ele, porque
era muito invasivo o campo, eu não gostava, e foi ótimo, que foi uma das minhas primeiras experiências de falar, chega, para aí, não quero que você se aproxime. Gente, como é libertador falar isso em voz alta. É uma delícia, assim, e eu fiz isso com respeito, com educação, claro, mas foi muito importante para mim ter feito esse trabalho. Uma professora até parou tudo e puxou esse gancho e fez um trabalho comigo sobre esse tema. Foi uma experiência linda que eu tive, né? Então é legal a gente percebendo isso. Camila. Eu vendo, né, você falar tudo isso, e é uma pauta que eu venho trabalhando em terapia, e uma das coisas que eu venho trabalhando também é alterar um pouco essa nomenclatura, porque o estabelecer limites é algo que, tipo, você tem que colocar limite, você tem que colocar limite. Mas aí eu venho trabalhando o processo de dar menos acesso, ou entender aonde está o meu excesso de acesso, vamos dizer assim. E nesse tipo sabe, só de eu alterar esse tipo de nomenclatura mesmo do processo, eu consigo, de uma forma mais leve, talvez, porque limite para mim que não sei colocar, eu não sei onde é, entendeu? Quando eu falo limite, eu não consigo chegar num ponto. Então, coloque limite, mas aonde que está o meu excesso de ida, vamos dizer assim, para eu conseguir colocar um limite? Eu não consigo palpar, vamos dizer assim, quando eu analiso o processo. E aí quando eu transfiro para onde está o meu excesso, onde as pessoas me acessam, por onde está tanto esse acesso aí, toda, né, aquela questão voltando, que é o meu processo do útero, de aonde que eu venho deixando escapar esse meu acesso, entendeu? Onde que eu venho deixando quantas portas abertas eu estou deixando, e quantas pessoas estão sabendo da minha vida, até processos pessoais ou outro tipo de processo, quanta gente está me acessando e não deveria, o quanto que eu estou doando, até em forma de palavra, até em forma de assuntos, o quanto que eu estou contando da minha vida, que seja algo assim, e não deveria. E aquela pessoa pega aquilo, hoje mesmo eu hoje tive terapia, e uma das coisas que eu contei e trabalhei era uma pessoa que tinha uma frustração, também no processo de útero, de não ser mãe, tinha uma frustração dela, e quando eu contava da minha endometriose, do meu processo uterino, existia uma torcida ali, do tipo, essa pessoa teve que tirar o útero, enfim, eu não, enfim, mas era uma coisa assim, mas como que vai ser o seu, sabe? Então, o quanto que eu tô contando, o quanto que eu tô dando o acesso, e não estabelecendo limites. Isso é um dos casos que eu senti a pessoa me acessando. E aí é isso. Onde está o meu sentir? Tipo, qual o momento que eu sinto que a pessoa me acessa? E aí é ali que eu consigo reverter. Do tipo, então, tô falando demais para essa pessoa. Então, esse assunto, às vezes é um assunto. Esse assunto eu não consigo falar com aquela pessoa, ela não está preparada para ouvir, e ela transfere aquilo num processo de me machucar de alguma forma, porque é uma frustração interna pessoal dela, coisa dela com ela mesma, mas de alguma forma ela me invade, e aí eu que dei o acesso. Então, eu meio que entendo dessa forma, essa parte do limite. Para mim é mais fácil entender, sabe? É isso, eu, assim, achei incrível a sua abordagem. E eu tenho mais essa percepção do acesso mesmo. Legal, Camila. Super bom te ouvir, né? Você tem uma clareza para trazer as coisas, assim, impressionante, assim, muito bom te ouvir. Até anotei as palavras que você trouxe, dar menos acesso, ou o que é esse excesso de acesso, achei genial, né? Bom, esse assunto a gente poderia entrar com muitos detalhes, assim, eu não consigo mesmo, do ponto de vista teórico até, né, mas assim, é só para deixar claro que
não conheço a sua história, né? Não sei, né, como é que foi seu processo, nada disso, né? Mas é só para informar mesmo. Às vezes existem questões assim que não vêm necessariamente da questão intrauterina, primeiros meses. Às vezes nessa consolidação que é um pouquinho depois, né? Então, nesse lugar em que às vezes a gente está mais seguro, mais naturalmente preenchido de tônus, e esse tônus ele é natural aqui, sabe? Ele é natural, né? E eu acho muito legal quando você traz uma sacada. Às vezes não é a pessoa, às vezes é o assunto. Isso é mais uma variável, né? O legal é que quando a gente começa a olhar e a desvendar um pouco, né, como você tem feito, a gente vai tendo mais recurso, mais clareza, né, mais atenção, não para ficar paranoico, mas para falar, opa, aqui de novo não, né? Aqui de repente vou respirar, vou segurar um pouco a informação antes. Esse manejo é genial, é sobre esse manejo na vida, né? E eu sei que você não é terapeuta, mas eu acho que isso vale para todos os colegas que são terapeutas. É muito importante que o terapeuta olhe para a história, para nossa história de vida, né? E que a gente olhe para esse tema na nossa vida, né? Como é que eu me construí nesse lugar, como eu fui alterando esse lugar, em que momento que eu estou hoje, como as minhas relações estão ou não saudáveis hoje, né? Tem um outro exercício, não vai dar para a gente fazer hoje, porque a gente avançou bastante no horário também, mas tem um exercício que é bacana, é vocês ficarem num quarto de vocês, coloquem algo para delimitar um campo redondo em volta de vocês. Pode ser um lenço, um cinto, um barbante, pode colocar almofadas em volta, né? Cria um espaço de vocês, fiquem dentro, sintam o corpo, né? Imaginem, né? Construam com as mãos, né? Um limite, uma parede, pinta essa parede com as cores que vocês quiserem, em volta, do lado, embaixo, em cima. Constrói essa cápsula energética. E quando vocês estiverem bem, nossa, isso aqui tá forte, isso aqui tá bom, é meu espaço, né? Façam essa pergunta para vocês. Quem está dentro do meu campo agora? Quem está aqui dentro? Será que é mãe? Será que é ex? Será que é quem está aqui? E só respira, pede para essa pessoa se retirar. Respira, fica em contato com você, sente essa pessoa saindo, constrói com tranquilidade, esse espaço é meu, não estou fazendo ruptura, não estou traindo ninguém, não estou sendo indisponível, estou só fortalecendo um espaço que ele é meu. É só isso, é só saúde que eu estou falando. Não é nada além disso, tá? E depois se perguntem, eu estou no campo de alguém? E se vocês perceberem que estão no campo de alguém, visualmente, né, olho fechado ali, imagina você pedindo licença, pedindo, né, estou me retirando, esse campo é teu, vou voltar para o meu. Imagina esse aspecto seu voltando para você, ficando com você, né? Isso aí é uma coisa que a gente faz muito dentro de dinâmicas corporais mesmo. Porque às vezes a gente precisa fazer, gente, mais de uma vez, tá? É natural, é a vida. Até esse imprinting, né? Ficar mais claro, ficar mais confortável, uma construção, tá? Oi, Beto. Oi, tudo bem? Tudo bem, querido? É, Bem-vindo. Bom ter você aqui. valeu, obrigado. Então, você acabou agora nessa última fala, falou um pouco do que eu ia até perguntar. Porque essa coisa de invadir o campo, né, de estar de limites, né, a gente pensa normalmente como os outros invadindo o nosso limite, né? E eu fiz até um exercício num grupo de movimento uma vez que eu colocando esse limite com as mãos, imaginando, né, o meu campo e tal,
e que as pessoas não poderiam entrar, para mim foi muito bom, foi uma coisa, uma experiência nova, porque eu não sou de colocar muitos limites, mas também, agora você falando, eu comecei a pensar no outro lado, quanto que a gente está entrando no campo do outro e invadindo esse limite, né? Para mim é praticamente novo pensar assim, porque não sei se sou só eu, né? Parece que as pessoas também normalmente falam isso. Ninguém entra no meu, mas também como que eu percebo, né? Essa coisa de estar no campo do outro, né? É essa coisa mesmo, né? De você falou agora, acabou respondendo antes de eu perguntar, de parar, prestar atenção, tal, né? Mas não é sempre, né? Que a gente consegue perceber isso, né? Beto, E tem desculpa te cortar, você depois continua com o tudo teu bem. coisa, mas é só para não perder o gancho. Tem uma forma bem prática da gente perceber. No começo, vocês, né, parece que ó, é muito detalhe. Não é detalhe. Quando vocês começam a treinar, fica tão impregnado na gente isso, que você já entra igual andar de carro. Você aprende e o corpo percebe isso muito mais rápido. Quando a gente invade alguém, provavelmente a respiração do outro bloqueia, diminui. E se a gente começa a ter o hábito, o exercício, de estar sempre prestando atenção na respiração do outro, porque terapeuta corporal está sempre olhando a respiração do outro, o quanto o outro está com a qualidade de contato, o quanto que não está. Quando você chegou perto, o outro é muito discreto o movimento, né? Às vezes o outro se aproximou demais e não é porque o outro não gosta de você, não é nada. Às vezes o outro só falou, opa, aproximou, entrou, né? Você nota, e é muito curioso. Eu faço muito, gente, é fila, eu odeio fila. Fila é maravilhoso para isso, né? Porque fila você brinca um pouco com isso, assim. E eu cheguei, para mim foi maravilhoso a pandemia, porque na pandemia eu parei de ter vergonha de pedir para os outros se afastarem, porque eu não suporto estar na fila com uma pessoa colada em mim. Dá uma Uhum. agonia, e na pandemia eu podia falar: você pode dar um passo para trás, por favor? Para mim era divertido. Eu me autorizei, porque normalmente eu tenho vergonha de falar isso, né? Mas a gente também vai sentir que quando a gente se aproxima demais, a respiração do outro bloqueia. Você vai sentir que quando você está longe da pessoa, mas você tocou num assunto que invadiu, né? Por exemplo, a Camila trouxe um exemplo incrível, né? Se essa pessoa tivesse um pingo de noção, na hora que ela ia fazer que ela fez algum tipo de aferição assim, provavelmente ela teria percebido alguma reação muito sutil de respiração que bloqueia e já não teria seguido adiante, se essa é a intenção. E o seu paciente pode estar sentado longe de você, mas se o assunto é invasivo, ou Uhum. vamos colocar de outra maneira no setting terapêutico, não é minha gatinha acordou, está aqui pedindo carinho, quer participar. Não é invasivo, mas entrou uma resistência também do paciente em abordar aquele tema, a respiração vai ser a primeira coisa que vai entrar. Faz sentido? Sim. E é interessante isso. Às vezes a gente, não é que você invada sempre o campo das pessoas, talvez, né? Pode ser, porque cada pessoa tem um campo e você, é a história dela, a história de vida dela, né? A história de como ela construiu as defesas. Então, é, essa coisa de perceber é muito bom, né? Acho que esses exercícios de grupo de movimento e tal, pode ajudar, acho que bastante nisso também, né, Dani? Ajuda bastante. Ajuda bastante. Uma vez eu vi o Rainer, né, que é um grande terapeuta aí da bioenergética do mundo, ele aqui no Brasil, ele trabalhando com casal. Foi a coisa mais bonita. Os dois ficavam de frente para o outro, com a mão encostada, e eles experimentavam essa coisa do trazer, se aproximar, se afastar, nomear. É genial, genial para essa balança, né?
É bem curioso, é uma brincadeira que às vezes sai um monte de questões, né? Você ia comentar mais alguma coisa, Beto, que eu te cortei? Não, não. Era isso mesmo. Tá, legal, Valeu. legal. Gi, acho que a Gi estava com a mão levantada. Gi, você queria falar? Oi. Oi. Seguindo essa linha de raciocínio do Beto, de tentar entender, né, quando outra pessoa está no meu limite, tá me acessando, eu estou acessando outra pessoa, eu pergunto isso porque eu sinto o campo de algumas pessoas à distância, quando elas não estão perto de mim, quando eu não estou vendo elas, sabe? Sim. Então, às vezes Isso eu não é sinto... aleatório, né? Pois é, Isso, e às vezes eu isso sinto, e geralmente é quando a pessoa precisa de ajuda. Então, tá. acontece muito isso e eu preciso, às vezes eu me confundo se é meu ou se é do outro. Então, é uma questão que eu tenho, assim. Gi, é um grande aprendizado para a gente que é terapeuta, viu? É um grande aprendizado. Esse tema é super profundo também, porque o terapeuta ele não se torna terapeuta por acaso, né? Ele se torna terapeuta porque alguma coisa na história dele provavelmente provocou esse olhar, provocou esse movimento em direção ao cuidado, né? Cada um tem uma história, mas geralmente tem algo na nossa história que convida a isso. E aí a gente tem que tomar o cuidado um pouco, né? O quanto que a gente vai estar disponível, né? Para cuidar, para amparar, sem desorganizar o nosso limite interno, né? E a gente vai ver, quando eu coloco ali aquela sequência, né, das etapas, a gente vai ver bem isso que você falou. Tem pessoas que têm uma tendência, principalmente ali do primeiro anel, a ter uma abertura maior do campo e a captar essas informações do outro à distância, né? Tem pessoas que têm uma abertura maior do campo numa determinada região e que quando o outro se aproxima, sente uma determinada região, por exemplo, prender, se aquilo fica demais. Não é loucura, não é misticismo, gente. É bem da nossa organização psíquica mesmo, né? A gente já vai ter uma pessoa que tem um traço ali um pouco mais que a gente fala, né, um traço mais masoquista, que ele vai ter uma tendência de cuidar muito do outro, porque ele acredita que se ele não cuidar, ninguém vai fazer e tudo vai desabar. Mas, na verdade, ao mesmo tempo que ele cuida do outro e puxa muita responsabilidade para ele, ao mesmo tempo ele está reforçando uma experiência de que se ele não for necessário, ele não é amado. Então, ele fica ali naquela relação também, né? Então, assim, a gente tem muitas configurações. E a gente não vai fazer uma leitura direta e reta sobre essas possibilidades, mas a gente vai investigar. A gente vai colher essa história e vai investigar. É muito importante para o terapeuta, né? Eu e a Fernanda, a gente tem falado muito sobre isso. É muito importante para o terapeuta conhecer um pouco a própria estrutura e o porquê que ele está ali, para saber até onde ele vai e até onde ele para. E tem algo precioso nesse lugar de parar. Quando eu tenho um paciente na minha frente me demandando demais, precisando, 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 mas de alguma maneira aquilo começa a ficar over para mim, escuta isso que está acontecendo com você, investiga. Não é da ordem da gente cortar esse grosso, mas investiga o que está acontecendo. Pode ser que você colocando esse limite, claro, para o outro, você dê contorno e organização para o teu paciente. É algo que ele está invocando, 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 cutucando, cutucando de você, que quando você para,
o outro se organiza e consegue respirar mais profundamente em contato com ele. Ele vê que o outro está ali com ele falando, opa, aqui tem delimitação. Eu não sei fazer essa delimitação, mas essa terapeuta, ela sabe fazer essa delimitação. E isso me traz um senso de segurança. Faz sentido, Gi? Ela falando aqui, faz sentido. Então, quando eu mostro para vocês aquela escalinha ali, não é que aquilo é um protocolo, mas aquilo ajuda a gente a pensar em qual etapa a gente está. Porque quando a gente estuda isso, a gente abre uma caixa daquela e aprofunda nesse estudo dessa caixa, né? Lá no curso, por exemplo, que é de 12 semanas, agora a gente está fazendo um processo de 2 semanas em cada módulo daquele. Então, tem aula gravada, depois a gente vai para a aula prática, depois a gente vai para a aula teórica, depois a gente ainda tem a supervisão. Então, fica ali, a gente tem um tempo de explorar, porque é muito assunto, né? E aí a gente vai conhecendo essas nuances, passo a passo. Tudo bem, gente? Alguma outra questão? Tá. Bom, primeiro, eu super agradeço o pessoal aqui das antigas que está aqui presente, né? Beto foi meu aluno, Zé foi meu aluno, Fernanda também, minha colega de trabalho, foi também minha aluna, é minha aluna, né? O pessoal que está no curso continua tendo acesso a todo o curso, né? Então, quem entrou agora na turma 6, o Zé, o Beto, a Feira, eles continuam tendo acesso a essa turma que está em andamento, né? Eu quero fazer um convite para quem tiver interesse de participar dessa turma 6, ainda dá tempo. Entrem em contato comigo e com a Fernanda. A gente está mantendo o valor do primeiro dia de venda, tá? Então, a gente não colocou depois todo o acréscimo final, é o valor do primeiro dia de venda. E ele é um curso que está bem estruturado em 12 semanas, né? E além das 12 semanas com todas essas aulas, quem entra agora já tem recorrência para as próximas turmas. Então, é uma experiência bacana. O pessoal lá na página tem bastante depoimento dos alunos, né? Contando da experiência dos alunos. Então, quem tiver esse interesse, entre em contato comigo aqui no privado, no WhatsApp, entre em contato com a Fernanda, que a gente vai receber vocês aí com essa turma e vai fazer essa jornada aí maravilhosa aí de 12 semanas, tá? Quem precisar, de repente, aí tiver algumas dúvidas, entre em contato com a gente, conversa com a gente. Quem sabe a gente não encontra uma maneira bacana aí. A gente está começando agora, tá bom? É isso. Pessoal, queridos, uma ótima noite para vocês, um bom descanso. Até a próxima. Beijo. Valeu, grato mais uma vez. Valeu, obrigadão. Obrigada, Zé. Obrigada. Tchau, tchau.